meus amigos, boa tarde, boa noite. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a certeza da nossa salvação, da nossa vida eterna, nos dá a certeza de que nós temos um Deus que habita em nós, por intermédio da concessão do Espírito Santo. Nós temos a certeza de que somos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus. A fé é crer. A fé é crer em coisas independente do resultado positivo ou negativo. Tem muita gente que diz, eu tenho fé. Ou eu já tive fé, mas a minha fé esfriou. Por que você tem fé ainda? Porque eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. E ao outro você pergunta, por que você deixou de ter fé? Ah, porque eu esperava uma coisa de Deus e não aconteceu. Essas concepções de fé, digamos, intelectuais, a fé baseada em evidências, essa fé não sustenta a cristandade. Um homem cristão que tem uma fé desse tipo é um homem que facilmente será levado por vento de doutrina. E é um homem que está à espera que Deus contemple ele em algum momento com algum fato. E ele está impondo a Deus uma condição para que ele creia. Como chegam aqueles que querem, me permitam o termo, tirar onda de erudito e dizer, me faz aquele cego enxergar agora que eu vou passar a acreditar. Você não vai passar a acreditar, você vai continuar sem fé e o cego não vai enxergar. Porque não é por aí. Mas quando você se despojar da soberba, de toda arrogância, do espírito do homem, e você buscar realmente a essência do Evangelho, a essência de uma vida cristã, você vai reconhecer a diferença entre uma fé intelectual, uma fé baseada em fatos e evidências e uma fé genuína, uma fé bíblica, uma fé transformadora, que vai sustentar você a vida toda. Você vê que Paulo pregou o Evangelho a vida toda. Morreu, mas jamais negou a fé. Pedro foi morto, crucificado, mas jamais negou a fé. Cornélio foi apedrejado, mas nunca renunciou à sua fé. Esses homens não tinham uma fé momentânea, uma fé, digamos, interesseira, uma fé racional nem baseada em fatos e evidências. Esses homens todos, como muitos homens e mulheres hoje cristãos, têm uma fé genuína, uma fé bíblica, que transforma, sustenta e faz perseverar, mesmo quando tudo lhe parece adverso. Ah, eu quero ver. Basta você olhar. Há muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades e hoje estão mais alegres e mais felizes porque elas têm a certeza que tem um Deus que as está sustentando, que vai curar, que vai resolver as suas mazelas, mas elas têm a certeza que tem um Deus que as ama e que as sustenta todos os dias. E se os resultados não forem bons, a fé vai continuar. A fé não vai esmorecer, porque é uma fé genuína, é uma fé bíblica. Um dos bons exemplos disso, Jesus deixou
um grande exemplo da fé baseada em evidências e a fé baseada numa transformação verdadeira, numa fé que é concedida pela atuação do Espírito Santo de Deus. Hoje muita gente crê enquanto as coisas estão dando certo, mas muitas dessas pessoas não vão mais crer quando Deus não contemplar elas com uma prova que elas tanto exigem. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 23 e 24. Jesus pregava por diversas cidades em torno do Mar da Galileia, Betsaida, Cafarnaum e outras cidades. E ele ia pregando e fazendo milagres. Em Cafarnaum foi uma das cidades que ele mais pregou e mais operou milagres. Mas olha bem o que Jesus diz a essa cidade. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Quer dizer, até Sodoma teria se convertido com as maravilhas que eu operei entre vós. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo. Olha, existe juízo sim, tá? Doutrinas que andam negando o juízo de Deus estão chamando Jesus de mentiroso. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que Jesus disse: eu estive aqui em Cafarnaum, vocês viram o meu rosto, tocaram em mim, estiveram comigo, ouviram a minha palavra, a minha pregação, e viram as curas que eu aqui realizei. Muitos de vocês ficaram, talvez, emocionados com tudo que vocês ouviram e que vocês viram. Mas hoje, como é que vocês estão? Vocês não estão transformados. Nem a minha palavra, nem a minha presença, nem as obras que eu fiz entre vocês salvaram vocês. Vocês não se converteram. Porque tudo que eu fiz, inclusive a operação de coisas maravilhosas, não sensibilizaram os vossos corações, porque os vossos corações estão endurecidos. Então, não adianta apenas a pregação do Evangelho, nem a operação de maravilha. Se isso fosse verdade, todos, ou a maioria das pessoas em Cafarnaum, teria se convertido tanto pelas palavras de Jesus, quanto pelos seus milagres. Se Jesus disse isso aqui, é porque ninguém, ou a maioria, não se converteu. Então, a operação de fatos, maravilhas e certos prodígios, está provado aqui que podem não desenvolver uma fé genuína. É preciso uma fé verdadeira. Uma fé que é pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então, uma fé baseada em evidências é uma fé frágil, é uma fé temporária, é uma fé decorrente de fatos, que se esses fatos acontecerem, a pessoa permanece na fé. Se esses fatos não acontecerem, essas pessoas não permanecem na fé e dizem: eu estou frio na fé. Essas pessoas não podem ser líderes, essas pessoas não podem enfrentar as heresias, não podem pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
não podem enfrentar as heresias e os hereges e os seus argumentos absurdos, não têm autoridade sobre os espíritos das trevas, porque a fé que esses homens e mulheres possuem não é uma fé genuína, é uma fé baseada em evidências. É uma fé, digamos, dependente. É uma fé dependente de coisas que ouvem e de coisas que veem. Não uma fé que é concedida pelo Espírito Santo de Deus. A fé é uma certeza. A fé não é um objeto que nós vemos e a fé não é também um objeto que nós carregamos em nosso bolso ou guardamos dentro da nossa mão. A fé é um sentimento extremamente poderoso. E eu já disse isso uma outra vez. A verdadeira fé cristã é tão poderosa, que muitas nações do mundo têm mais medo da nossa fé do que dos exércitos e dos canhões. Porque sabem o poder de avanço, de vitória e de combate dessa fé. O cristianismo é perseguido no mundo porque ele é também temido. Porque o homem de mãos vazias, mas com o coração e o espírito cheio de entendimento, eles podem derrubar muralhas que muitas vezes exércitos não conseguem derrubar. A fé, então, baseada em evidências, é uma fé volátil, é uma fé como uma pluma, que enquanto não venta, ela está paradinha ali. Deu uma brisa, ela vai-se embora. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a natureza da fé. Aqui, o autor da carta aos Hebreus vai falar da fé não baseada em evidências, não uma fé racional, nem uma fé inteligente, mas uma fé genuína, uma fé bíblica, uma fé que se desenvolve no coração e no espírito do homem, que crê na obra salvadora de Jesus e nas suas promessas para essa vida e para a vida futura, independente de fatos positivos ou negativos, independente da ocorrência ou não de fatos e fenômenos. Mesmo na adversidade, esses homens mantêm a sua fé. Essa é a diferença entre a fé inteligente e a fé bíblica. A natureza da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. Certeza. Então, já é alguma coisa que não é material. É um sentimento. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela não é metálica, não é de madeira, não é de bronze, não é baseada em ouvir certas maravilhas, nem tocar certas maravilhas. A fé genuína é a certeza nas promessas e na obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, para cada momento de nossa vida e para a nossa vida eterna. Essa é a fé. Então, a natureza da fé é a certeza de uma esperança. A certeza de uma esperança para essa vida e a certeza de uma esperança para a vida eterna. Muito diferente da fé de Cafarnaum, em que as pessoas viram, ouviram, presenciaram, mas para elas não fez diferença nenhuma. Algumas podem ter experimentado algum sentimento de fé, mas logo esfriaram, o que justificou essa repreensão de Jesus, que nós acabamos de ver. Mas essa fé, que é uma fé genuína, bíblica, que não depende de sucesso ou de insucesso.
Essa é a fé que sustenta o homem e a mulher cristão em todas as situações. Faz com que ele jamais negue o nome santo de Jesus Cristo e jamais se dobre perante homem, imagem, ícone ou nome qualquer, ou espírito qualquer que seja, ou entidade. Ele prefere perder a sua vida, mas não perde a sua salvação e a sua fidelidade ao Deus que lhe concedeu tamanha fé. Vamos desenvolver uma fé genuína, uma fé bíblica, e cujo padrão está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e não a chamada fé de Cafarnaum. Porque a fé de Cafarnaum, que está em Mateus 11, do 23 ao 24, é uma fé cheia de certos prodígios, aparentemente superior, mas Jesus disse, ela não adiantou nada para vocês. Os homens e as mulheres que vivem uma fé genuína, eles não precisam de explicação. Pode pregar a doutrina que quiser. Pode dizer e articular com o que quiser. Esses homens e mulheres, uma vez transformados em filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, eles perderão até as suas vidas, mas não perderão a sua fé. Desenvolvamos a fé genuína e não a fé de Cafarnaum. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.